Está clara pela fala do ministro Gilmar Mendes, pela fala do ministro Alexandre de Moraes, que a questão aí não é o INSS. A questão é que a CPI do INSS avançou pelo caso Master e ela, com isso, começou a expor coisas do caso Master que eles não gostariam de ver expostas. Tanto que, primeiro se fala que a discussão da prorrogação, o Dino falou isso, outros ministros disseram isso, não há nada escrito na Constituição sobre isso. E é por isso que o Mendonça interpretou a partir do que há determinado sobre instalação de CPIs. Então, foi uma interpretação do ministro Mendonça. O Supremo várias vezes já interpretou regimento de Câmara, de Congresso, então não é essa a questão. Mas, ao falar sobre isso, o que é que eles dizem? Olha, vazaram dados, botaram sigilo em bloco, eles estão dizendo que não vão se meter no dia a dia da CPI, mas os argumentos que eles usam para que a CPI não seja prorrogada são argumentos relativos ao que aconteceu dentro do dia a dia da CPI. Então, eles tinham que decidir se eles vão interferir no dia a dia da CPI ou se eles não vão. Porque se não há no regimento uma previsão sobre prorrogação, não entendo por que os ministros, então, vão entrar no dia a dia. E eles estão entrando no dia a dia, nas decisões internas da CPI, porque aquilo se deve às investigações do caso Master. Tudo se deve, Colombo, hoje em dia, no Congresso, na política brasileira, ao caso Master. Está claro que esses ministros estão dizendo que eles não querem ver esse caso investigado. Por que eu estou te dizendo isso? A última CPI que levou a uma discussão importante no Congresso sobre se ela deveria ser instalada ou não, foi a CPI da Covid. E nesse caso, o Supremo não viu problema em votar por 10-1, com vários dos ministros que estão aí nesse plenário hoje, ampliar a CPI. Essa CPI ela foi prorrogada. E o próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, na época, não reagiu. Ele entendeu, inclusive, que como o Supremo tinha mandado instalar a CPI tendo se reunido e decidido prorrogar as atividades, ela poderia prorrogar a atividade. Não se está falando, aí nesse caso, de uma prorrogação automática. Os ministros falaram muito em prorrogação automática. Se fosse automática, não precisava questionar o Supremo. Ela não é automática, tanto que precisa ser lido no plenário do Supremo pelo Davi Alcolumbre. A queixa dos deputados era justamente essa. Não conseguimos fazer Alcolumbre nem convocar a sessão do Congresso, quanto mais ler o requerimento. Então a gente tem que separar na hora de entender, porque a política é isso mesmo, é difícil da gente muitas vezes separar o que é dito, do que é a intenção dos ministros ou dos parlamentares, que no caso é isso aí. Você tem a questão do INSS e a questão da CPI. E a questão do Master específico. E só para terminar, tem uma coisa que me chamou a atenção. Embora todos estejam falando, a maior parte, que a prorrogação não deve ocorrer, muitos deles estão, mesmo que acham que a prorrogação não deve ocorrer, eles estão falando que a CPI tem que ser instalada, que é um direito da minoria instalar CPIs. Por que isso é importante? Porque logo vai chegar no Supremo a questão da instalação ou não da CPI do Master. Então a gente tem que olhar com calma, com lupa esses votos, para entender para onde o Supremo vai. Porque é isso disso que se trata. Como a CPI do INSS agora já é página virada. O que a gente precisa saber é até que ponto o Supremo vai interferir no Congresso para dizer se o Congresso pode ou não investigar o Master.